E se a liberdade cristã que você vive não for a que Paulo ensinou? Pense comigo, quantas vezes você já sentiu que precisava fazer mais, ser mais, orar mais, jejuar mais, para que Deus finalmente te aceitasse de verdade? Quantas noites você perdeu o sono achando que sua salvação dependia do seu desempenho? Existe uma carta no Novo Testamento que Paulo escreveu com as mãos tremendo de indignação. Uma carta tão explosiva que, séculos depois, Martinho Lutero a chamou de minha epístola, porque foi ela que acendeu a centelha da Reforma Protestante. Essa carta é Gálatas, e ela divide águas. De um lado, os que entendem o Evangelho como um presente imerecido. Do outro, os que transformam a fé numa lista interminável de regras e obrigações. E você precisa saber de qual lado está. Hoje você vai descobrir por que Gálatas é a carta que todo cristão precisa conhecer para entender o Evangelho puro, sem distorções. Você vai ver como um conflito do primeiro século ainda define o cristianismo que vivemos hoje. E como essa mensagem pode te libertar de prisões que você nem sabia que carregava. Fique até o final para descobrir o segredo da verdadeira liberdade em Cristo. Esse conhecimento pode mudar completamente a forma como você se relaciona com Deus. Antes de mergulharmos no conteúdo da carta, precisamos entender o cenário. Quem eram os Gálatas? Por que Paulo estava tão agitado? A Galácia era uma região na Ásia Menor, território que hoje corresponde à parte central da Turquia. Não era uma cidade única, mas uma província romana habitada por povos de origem celta que haviam migrado para aquela área séculos antes. Paulo havia passado por ali em suas viagens missionárias e em cidades como Antioquia, da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, ele plantou igrejas cheias de vida. Esses cristãos eram, em sua maioria, gentios, pessoas que não tinham origem judaica. Eles haviam conhecido Cristo através da pregação de Paulo e receberam o Evangelho com alegria. Não conheciam a lei de Moisés, não praticavam a circuncisão, não seguiam os rituais do judaísmo. Para eles, a fé em Cristo era suficiente. Era simples. Era libertadora. Mas então, algo aconteceu. Depois que Paulo partiu, chegaram outros mestres. Esses homens vinham de Jerusalém, se apresentavam como autoridades espirituais e trouxeram uma mensagem diferente. Eles diziam: vocês precisam ser circuncidados. Vocês precisam guardar a lei de Moisés. A fé em Cristo é importante, sim, mas não basta. Vocês precisam se tornar judeus primeiro para serem cristãos de verdade. Era o Evangelho, mais alguma coisa. Cristo, mais a lei. Graça, mais obras. E as igrejas começaram a vacilar. Alguns já haviam aceitado a circuncisão. Outros estavam confusos, duvidando da mensagem original que Paulo lhes havia pregado. A pureza do Evangelho estava sendo contaminada. Quando a notícia chegou aos ouvidos de Paulo, ele não teve dúvida. Pegou pergaminho e tinta e escreveu uma das cartas mais apaixonadas e diretas de todo o Novo Testamento. Estudiosos sugerem que Gálatas foi escrita por volta de 49 a 55 d.C., possivelmente logo após o Concílio de Jerusalém, aquele encontro histórico registrado em Atos 15, onde os apóstolos decidiram que os gentios não precisavam se submeter à lei de Moisés para serem salvos. Alguns pesquisadores propõem que pode ter sido uma das primeiras cartas de Paulo, escrita até antes do concílio, o que a tornaria o documento cristão mais antigo que temos. Paulo escreveu com autoridade apostólica. Ele não era apenas mais um líder religioso, ele havia sido chamado diretamente por Jesus Cristo ressurreto. Ele havia recebido o Evangelho por revelação divina e agora via esse Evangelho sendo desfigurado diante de seus olhos. O propósito da carta é claro e urgente: defender o Evangelho da graça. Mostrar que a salvação vem unicamente pela fé em Cristo, sem a adição de obras da lei.
e resgatar os Gálatas da armadilha do legalismo antes que fosse tarde demais. Essa não era apenas uma disputa teológica acadêmica, era uma questão de vida ou morte espiritual. Era a diferença entre liberdade e escravidão, entre evangelho verdadeiro e um evangelho falso. E essa mesma disputa continua hoje. Neste vídeo, vamos fazer uma jornada profunda pela carta aos Gálatas. E para que você aproveite cada momento, deixe-me mostrar o caminho que vamos percorrer. Primeiro, vamos explorar o problema que ameaçava a fé dos Gálatas, esse movimento chamado de judaizantes, que estava envenenando o evangelho com legalismo. Você vai ver como uma mentira sutil pode destruir a essência da mensagem cristã. Em seguida, vamos mergulhar na defesa apaixonada de Paulo pela graça. Você vai sentir a intensidade emocional dessa carta, entender por que Paulo usou palavras tão fortes e descobrir os argumentos teológicos e pessoais que ele apresentou para proteger a verdade. Depois, vamos traduzir tudo isso em lições práticas para a fé atual. Porque Gálatas não é um texto de museu, é uma carta viva que fala diretamente aos desafios que enfrentamos hoje. Você vai aprender a identificar o legalismo disfarçado e a viver na verdadeira liberdade. E, finalmente, vamos ver como essa carta ainda confronta o cristianismo moderno. Porque, de maneiras surpreendentes, muitas igrejas hoje cometem exatamente o mesmo erro que os Gálatas estavam cometendo. E você precisa estar preparado para reconhecer isso. Prepare seu coração, porque Gálatas não é uma carta confortável. É uma carta que confronta, que sacode, que liberta. Vamos juntos? Imagine a cena comigo. Paulo está em Antioquia da Síria, ou talvez em Éfeso. Não sabemos ao certo. O que sabemos é que ele acabou de receber notícias das igrejas da Galácia. E as notícias não são boas. Um mensageiro chega, cansado da viagem, com cartas e relatos. Começa a falar sobre o que está acontecendo naquelas comunidades que Paulo havia fundado com tanto suor e lágrimas. E conforme Paulo ouve, seu rosto vai mudando. Os irmãos estão dizendo que sua autoridade apostólica não é legítima. Paulo franze a testa. Chegaram mestres de Jerusalém dizendo que a circuncisão é necessária para a salvação. Os punhos de Paulo se fecham. Alguns já foram circuncidados, outros estão guardando dias especiais, festas judaicas, regras alimentares. Dizem que é preciso Cristo, mais a lei. E então Paulo explode. Estou admirado. Ele deve ter dito em voz alta, já ensaiando mentalmente as primeiras palavras da carta. Como vocês estão abandonando tão depressa aquele que os chamou pela graça de Cristo? Não é raiva apenas, é dor, é angústia pastoral. É como um pai vendo seus filhos se afastarem de casa para seguir estranhos. É como um médico vendo pacientes que acabaram de ser curados voltarem a beber veneno. Paulo caminha de um lado para o outro. Os que estão com ele percebem que algo grave está acontecendo. Ele pede pergaminho, tinta, um escriba. Não há tempo a perder. As igrejas estão em perigo. E ele começa a ditar, sem as saudações longas e calorosas que costuma usar em outras cartas. Direto ao ponto. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Cada palavra é escolhida com cuidado. Cada frase carrega peso espiritual. Porque Paulo sabe que está lutando não apenas contra falsos mestres, mas contra principados e potestades que querem destruir a simplicidade e pureza do Evangelho. Ele escreve durante horas. Há momentos de indignação, ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Há momentos de ternura. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Há momentos de urgência teológica. Se alguém lhes anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, seja anátema. Quando termina, Paulo pega a pena das mãos do escriba e escreve de próprio punho as últimas linhas.
algo incomum para ele, que costumava ditar tudo por causa de uma enfermidade nos olhos. Vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. É seu jeito de dizer, isto é tão importante que eu mesmo, com dificuldade, estou escrevendo para vocês. Não ignorem esta carta. Não tratem isso como mais uma discussão religiosa. Seu destino eterno está em jogo. E assim, a carta aos Gálatas começa sua jornada. Será levada por mensageiros através de estradas poeirentas, atravessando montanhas e rios, até chegar às mãos de comunidades confusas e divididas. O que eles farão com essa mensagem? Receberão a correção? Voltarão ao evangelho puro? E mais importante, o que nós faremos com essa mesma mensagem hoje? Agora talvez você esteja pensando, mas isso é coisa do passado. Ninguém hoje está exigindo circuncisão ou guarda do sábado judaico nas igrejas evangélicas. Será mesmo? Deixe-me fazer algumas perguntas. Você já sentiu que Deus está desapontado com você porque você não leu a Bíblia hoje? Não porque você perdeu um momento precioso de comunhão, mas porque você não cumpriu a cota diária? Você já achou que Deus não responderia suas orações porque você não jejuou o suficiente, não dizimou corretamente ou não participou de todas as reuniões da igreja naquela semana? Você já olhou para outros cristãos que parecem mais consagrados, mais santos, mais espirituais e pensou, eu nunca vou chegar lá, eu nunca vou ser bom o bastante? Você já carregou culpa por não conseguir vencer aquele pecado de repetição, sentindo que Deus só vai te aceitar de verdade quando você finalmente se livrar dele? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, então você entende exatamente o que os Gálatas estavam vivendo. O problema não era apenas a circuncisão física. O problema era a mentalidade por trás dela. A ideia de que nossa aceitação diante de Deus depende de algo que fazemos e não apenas do que Cristo já fez. Cristo mais alguma coisa, graça mais esforço próprio, fé mais desempenho. E essa armadilha está viva e ativa no cristianismo moderno. Trocamos a circuncisão por outras coisas. Criamos nossas próprias listas de regras espirituais que determinam quem é um cristão de verdade e quem não é. Às vezes, são coisas boas em si mesmas. Oração, leitura bíblica, serviço na igreja, mas quando transformamos essas práticas em moeda de troca para ganhar o amor de Deus, estamos repetindo o erro dos Gálatas. Paulo diria hoje o mesmo que disse naquela carta: vocês estão tornando a fé um fardo. Estão transformando o evangelho numa nova lei. Estão voltando para a escravidão. Porque veja, quando sua paz com Deus depende do seu desempenho espiritual, você nunca descansa. Nunca é suficiente. Sempre há mais uma coisa que você deveria ter feito. Sempre há mais um nível de consagração que você não alcançou. E isso não é liberdade. Isso é prisão. A graça de Deus não é uma competição que você precisa vencer, é um presente que você precisa receber. A salvação não é um prêmio para quem se esforça mais, é um resgate para quem reconhece que não pode se salvar. Então eu te pergunto hoje, com todo carinho e seriedade, será que eu também tenho tentado comprar o amor de Deus? Será que, sem perceber, eu transformei minha fé numa lista de tarefas? Será que eu medi meu valor espiritual pelas minhas conquistas religiosas, em vez de medir pela obra completa de Cristo na cruz? Respire fundo, porque a mensagem de Gálatas é exatamente para esse lugar ferido dentro de você, para essa angústia espiritual, para esse cansaço de tentar e nunca se sentir aceito. Paulo tem uma palavra para você e ela vai te libertar. Mas antes de chegarmos lá, precisamos entender melhor o contexto histórico dessa carta, porque a verdade é que ela não surgiu no vácuo. Ela tem raízes profundas na história e na geografia do mundo antigo. Quando lemos uma carta antiga como Gálatas, é natural nos perguntarmos: isso realmente aconteceu? Essas igrejas existiram?
Esse conflito era real. A boa notícia é que temos razões sólidas para confiar na historicidade dessa carta e dos eventos que ela descreve. Primeiro, a geografia. A Galácia era uma região bem conhecida no mundo antigo. Ficava na parte central da atual Turquia, numa área montanhosa e estratégica. Arqueólogos e historiadores identificaram as cidades mencionadas no livro de Atos, que faziam parte dessa região: Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Estudiosos sugerem que essas cidades estavam conectadas pela Via Sebaste, uma estrada romana que facilitava o comércio e as viagens. Foi exatamente por essas estradas que Paulo viajou em sua primeira jornada missionária, descrita em Atos 13 e 14. Inscrições encontradas nessas regiões confirmam que havia comunidades judaicas estabelecidas ali, o que explica por que Paulo começava sua pregação nas sinagogas locais. Pesquisadores propõem duas teorias sobre a identidade precisa dos destinatários de Gálatas. A teoria da Galácia do Norte sugere que Paulo escreveu para igrejas na região étnica habitada pelos gálatas celtas. A teoria da Galácia do Sul, mais aceita atualmente, propõe que ele escreveu para as igrejas que ele mesmo fundou nas cidades mencionadas em Atos, que faziam parte da província romana da Galácia. Seja qual for a localização exata, o que importa é que essas eram comunidades reais, formadas por pessoas reais, enfrentando um conflito teológico real. Segundo, o conflito teológico descrito em Gálatas é completamente consistente com o que sabemos do cristianismo primitivo através de outras fontes. O livro de Atos registra o Concílio de Jerusalém, onde exatamente a mesma questão foi debatida. Os gentios precisam ser circuncidados e guardar a lei de Moisés para serem salvos? A decisão do concílio, liderada por Tiago e Pedro, foi um não definitivo. E essa decisão foi comunicada às igrejas através de uma carta oficial. O fato de Paulo escrever Gálatas, provavelmente antes ou logo depois desse concílio, mostra que o debate estava acalorado e tinha implicações práticas urgentes. Documentos judaicos do período, como os manuscritos do Mar Morto e escritos de grupos como os fariseus, confirmam que havia grande ênfase na observância estrita da lei. Para muitos judeus daquela época, era inconcebível que alguém pudesse ter parte nas promessas de Deus sem se submeter à aliança mosaica. Quando esses judeus se convertiam ao cristianismo, era natural, embora equivocado, que tentassem trazer consigo essas convicções. Eles amavam a lei de Moisés e queriam que os gentios convertidos também a amassem e obedecessem. Terceiro, o estilo e o vocabulário de Gálatas são consistentes com as outras cartas de Paulo. Há temas recorrentes: justificação pela fé, a obra do Espírito Santo, a relação entre lei e graça, a centralidade da cruz. A linguagem é paulina, direta, apaixonada, profundamente teológica. Manuscritos antigos dessa carta foram preservados e datam dos primeiros séculos da era cristã. Ela é citada por pais da Igreja como Irineu de Lyon, Tertuliano e Clemente de Alexandria, todos escrevendo no segundo e terceiro séculos. Isso nos dá confiança de que o texto que temos hoje reflete fielmente o original. Mas o mais impressionante é o eco histórico dessa carta. Ela não morreu no primeiro século. Ela atravessou os séculos, impactando gerações. No século IV, Agostinho de Hipona lutou contra o pelagianismo, a ideia de que o ser humano pode merecer a salvação pelos próprios esforços, e encontrou munição teológica em Gálatas. No século XVI, Martinho Lutero se agarrou a essa carta quando confrontou a venda de indulgências e a teologia das obras da Igreja Católica de sua época. Ele escreveu um comentário inteiro sobre Gálatas, dizendo: "A epístola aos Gálatas é minha epístola, estou casado com ela."
E até hoje, sempre que o Evangelho da Graça é ameaçado por distorções legalistas, Gálatas ressurge como um manifesto de liberdade. As evidências históricas e arqueológicas nos dão confiança. Mas a verdadeira prova do poder dessa carta está na transformação que ela continua operando em corações que a leem com fé. E é para essa transformação que agora nos voltamos. Chegou a hora de respirarmos, de desacelerarmos, de deixarmos que a doçura do Evangelho toque nosso coração. Porque no meio de toda a confrontação, no meio de toda a correção, Paulo faz uma pausa para lembrar os Gálatas e lembrar a nós de quem realmente somos em Cristo. Ouça estas palavras de Gálatas 4, versos 6 e 7. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Leia de novo, devagar. Deixe cada palavra entrar fundo. Você não é escravo. Você é filho. Você não está tentando conquistar um lugar na família de Deus. Você já tem esse lugar. Já foi adotado. Já tem o Espírito de Jesus habitando em você, dando testemunho de que você pertence ao Pai. A palavra que Paulo usa aqui é Abba. Uma palavra aramaica íntima, carinhosa. É como papai em português. Não é uma palavra formal, distante, cheia de medo. É uma palavra de proximidade, de afeto, de confiança. Pense nisso. O mesmo Espírito que estava em Jesus, que o capacitou a chamar Deus de Abba, Pai, no Getsêmani, agora está em você, clamando as mesmas palavras, criando a mesma intimidade. Você foi trazido para dentro do círculo de amor da Trindade. Não porque você mereceu, não porque você se esforçou o suficiente, mas porque Cristo morreu por você, ressuscitou, e agora você está unido a Ele. E se você é filho, você também é herdeiro. Tudo o que o Pai tem é seu. Não há nada que você precise conquistar. Não há nenhum nível espiritual superior que você precise alcançar para finalmente ser aceito. Você já é aceito, completamente, irrevogavelmente, eternamente. Essa é a liberdade que Paulo está defendendo em Gálatas. Não é uma licença para pecar, não é uma permissão para viver de qualquer jeito. É a liberdade de um relacionamento genuíno com Deus, baseado não em medo e desempenho, mas em amor e graça. Quando você entende que é filho e não escravo, tudo muda. Você ora não porque tem que orar para cumprir uma cota, mas porque quer conversar com seu pai. Você lê a Bíblia não porque está tentando acumular pontos espirituais, mas porque está ouvindo a voz daquele que te ama. Você serve não porque está tentando pagar uma dívida, mas porque está transbordando de gratidão. É de dentro para fora, não de fora para dentro. E sabe o que acontece quando você vive assim? Você descansa. Pela primeira vez, você realmente descansa. Porque não há mais nada a provar, não há mais nenhuma corrida a vencer. Você já chegou, você já está em casa. Feche os olhos por um momento, respire fundo e deixe que essa verdade desça do seu cérebro para o seu coração. Eu não sou escravo, eu sou filho, eu sou filha e posso chamar Deus de Pai. Essa é a mensagem de Gálatas e ela é para você hoje, mas agora precisamos ir mais fundo, porque Paulo não apenas proclama essa liberdade, ele nos mostra como ela foi conquistada. E isso nos leva ao clímax teológico da carta. Há um verso em Gálatas que é ao mesmo tempo lindo e perturbador. É o verso que nos mostra o preço da nossa liberdade, o custo da nossa adoção, a razão pela qual podemos chamar Deus de Abba, Pai. Gálatas 3,13 diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, tornando-se maldição por nós, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Vamos desempacotar isso com reverência e atenção, porque aqui está o coração pulsante do Evangelho. Paulo está citando Deuteronômio 21, 23,
que falava sobre a execução de criminosos. Quando alguém era condenado à morte por crimes graves contra a lei de Deus, o corpo era às vezes pendurado numa árvore como demonstração pública da maldição divina sobre aquele pecado. Era o jeito visual de dizer: esta pessoa está sob julgamento de Deus. Agora, imagine a cena da cruz. Jesus de Nazaré, o homem mais inocente que já viveu, o único que jamais quebrou a lei de Deus, está pendurado num madeiro, pregado numa cruz romana, exposto à vergonha pública, agonizando sob o sol escaldante. E o que está acontecendo ali não é apenas uma injustiça humana. Há algo mais profundo, mais cósmico, mais misterioso. Deus está colocando sobre Jesus toda a maldição que a humanidade merecia, toda a culpa dos nossos pecados, toda a ira divina contra o mal. Tudo isso sendo derramado sobre o Filho amado. Por quê? Para que a justiça de Deus fosse satisfeita sem que nós fôssemos destruídos. Veja a genialidade do plano divino. A lei de Moisés era santa, justa e boa. Ela mostrava o padrão perfeito de Deus, mas ninguém conseguia cumpri-la perfeitamente. E a lei declarava: maldito todo aquele que não perseverar em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Era uma maldição condicional. Se você não obedecer perfeitamente, você está sob maldição. E ninguém obedeceu perfeitamente. Então todos estavam sob maldição. Paulo, Timóteo, você, eu, todos culpados, todos condenados, todos sem esperança diante de um Deus santo. Mas então Cristo entra na história. Ele, que é Deus feito carne, vive uma vida perfeitamente justa. Ele cumpre toda a lei sem falha alguma. Ele merece bênção, não maldição. E aí, voluntariamente, ele sobe na cruz. E ali, naquele madeiro amaldiçoado, ele se torna maldição em nosso lugar. Ele toma sobre si o julgamento que era nosso. Ele absorve a ira que deveria cair sobre nós. Paulo está dizendo: a liberdade que vocês têm não foi barata. Ela custou a vida do Filho de Deus. Custou seu sangue, sua agonia, sua morte. E quando Cristo ressuscitou, ele ressuscitou já tendo satisfeito completamente as exigências da lei. A maldição foi paga. A dívida foi quitada. A justiça foi cumprida. Agora, qualquer pessoa que se une a Cristo pela fé, recebe não apenas o perdão dos pecados, mas a própria justiça de Cristo. É uma troca gloriosa. Nossos pecados por sua justiça. Nossa maldição por sua bênção. Nossa morte por sua vida. Isso é o que chamamos de justificação pela fé. Não é que Deus finge que nossos pecados não existem. É que Ele realmente os puniu em Cristo. E agora, Ele nos declara justos, também por causa de Cristo. Você entende agora por que Paulo estava tão indignado com os judaizantes? Eles estavam dizendo: sim, Cristo morreu, mas não é suficiente. Você ainda precisa da circuncisão. Você ainda precisa guardar a lei. E Paulo responde: vocês estão pisoteando a cruz. Vocês estão dizendo que o sangue de Cristo não foi suficiente. Vocês estão insultando o Espírito da graça. Se você adicionar qualquer coisa à obra de Cristo, qualquer ritual, qualquer obra, qualquer esforço humano, como condição para a salvação, você está negando a suficiência do sacrifício dele. Cristo é tudo, ou não é nada. Graça é graça, ou não é graça. E aqui está o loop cognitivo que precisa ficar gravado em sua mente. Liberdade não é fazer o que eu quero. Liberdade é viver o que Cristo já conquistou. Liberdade não é ausência de regras. Liberdade é ausência de culpa. Liberdade não é pecado sem consequências. Liberdade é vida sem condenação. Quando você entende que Cristo já te resgatou completamente da maldição, você para de tentar se salvar. Você descansa na obra completa dele. Então, por gratidão, não por obrigação, você vive para glorificá-lo. Isso é Gálatas. Isso é o Evangelho. Isso é o que muda tudo. E agora, precisamos perguntar: como isso se aplica no dia a dia?
Como vivemos essa liberdade de forma prática? Teologia sem prática é morta. Paulo sabia disso. Por isso, nos últimos capítulos de Gálatas, ele traduz toda essa teologia explosiva em instruções práticas para a vida cristã. Primeira aplicação: viva pela fé, não pelas obras da lei. O que isso significa na prática? Significa que quando você acorda de manhã, sua primeira pergunta não é: o que eu preciso fazer hoje para Deus me aceitar? Mas sim, o que Deus já fez por mim em Cristo. Você começa o dia lembrando que já é aceito, já é amado, já é filho. E a partir desse lugar de segurança e identidade, você vive. Suas disciplinas espirituais, oração, leitura bíblica, jejum, serviço, deixam de ser moeda de troca e se tornam instrumentos de comunhão. Você não faz essas coisas para ganhar algo de Deus. Você faz porque já recebeu tudo em Cristo e quer conhecê-lo mais. É uma mudança de motivação, do medo para o amor, da obrigação para a gratidão. Segunda aplicação: produza o fruto do Espírito, não as obras da carne. Paulo contrasta duas formas de viver em Gálatas 5. De um lado, as obras da carne: imoralidade sexual, impureza, rivalidades, ciúmes, ira, divisões. Do outro lado, o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Note bem, ele chama um de obras e o outro de fruto. Obras você produz com esforço próprio. Fruto você colhe de uma vida conectada à fonte. A videira não força as uvas a crescerem. Ela simplesmente permanece conectada à raiz, recebe seiva e as uvas aparecem naturalmente. Da mesma forma, quando você está conectado a Cristo, permanecendo nele pela fé, o Espírito Santo naturalmente produz em você essas qualidades. Não é que você não precise fazer nada. Você coopera. Você se exercita espiritualmente. Mas você não está gerando essas coisas do zero. O Espírito está trabalhando em você. Então, a pergunta prática é: você está tentando produzir santidade pelo seu próprio esforço? Ou está permanecendo em Cristo e permitindo que o Espírito transforme você de dentro para fora? Terceira aplicação: abandone o legalismo disfarçado. Aqui está o desafio. O legalismo é sorrateiro. Ele não chega anunciando: oi, sou o legalismo e vou escravizar você. Ele chega disfarçado de piedade, de zelo, de santidade. Alguns sinais de que você pode estar caindo no legalismo. Você julga outros cristãos por não seguirem as mesmas regras que você segue. Estilos de roupa, tipos de música, práticas devocionais específicas. Você sente culpa constante, mesmo depois de confessar seus pecados. Você olha para o seu desempenho espiritual como termômetro da sua relação com Deus, em vez de olhar para Cristo. Você tem medo de decepcionar a Deus mais do que desejo de conhecê-lo. Você se sente superior aos cristãos que você considera menos consagrados. Se algum desses sinais está presente em você, é hora de revisitar Gálatas. É hora de lembrar que é para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5:1. Liberdade não é libertinagem. Paulo deixa isso claro. Ele diz: não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Liberdade não é licença para pecar, mas também não é escravidão a regras humanas. Liberdade é viver sob a graça, guiado pelo Espírito, amando a Deus e ao próximo. Quarta aplicação: carregue os fardos uns dos outros. Em Gálatas 6:2, Paulo diz: levem as cargas uns dos outros e assim cumprirão a lei de Cristo. Isso é lindo, porque mostra que a graça não nos torna individualistas, ela nos torna comunidade. Quando você não está mais obcecado em provar seu próprio valor espiritual, você tem espaço emocional e espiritual para carregar o fardo de outra pessoa. Quem está lutando com você? Quem está ferido na sua igreja, na sua família, no seu círculo de amizade? Em vez de julgá-los, você pode carregá-los?
A lei de Cristo é a lei do amor. E amor é prático, é ouvir, é chorar com quem chora, é ajudar quem caiu, é restaurar com mansidão, lembrando que você também é tentado. Agora, o chamado pessoal. Hoje, eu quero te convidar a fazer 3 coisas práticas. Primeira, reserve um tempo hoje ou nos próximos dias para ler Gálatas do início ao fim. São apenas 6 capítulos. Leia de uma vez, sem interrupção. Deixe que a mensagem inteira penetre em você como uma unidade. E enquanto lê, pergunte a si mesmo: onde eu estou vivendo como escravo em vez de como filho? Segunda, faça uma oração de entrega. Algo assim, com suas próprias palavras. Pai, eu confesso que muitas vezes tentei ganhar seu amor com meu desempenho. Perdoa-me. Eu recebo hoje, de novo, a verdade de que sou salvo unicamente pela graça, através da fé em Cristo. Não há nada que eu possa adicionar à obra dele. Ajuda-me a viver nessa liberdade. Amém. Terceira, identifique uma área da sua vida onde você está vivendo no legalismo. Talvez seja uma regra que você criou para si mesmo, ou uma expectativa que outros colocaram sobre você, que não vem da palavra de Deus, e conscientemente decida viver como filho, não como escravo nessa área. A liberdade cristã não é algo teórico, é para ser vivida, é para ser experimentada. É para transformar a forma como você acorda, como você ora, como você se relaciona com Deus e com as pessoas. Hoje, decida viver como filho, não como escravo. Decida acreditar que a graça é mesmo suficiente. Decida descansar na obra completa de Cristo, em vez de tentar completá-la com seus próprios esforços. Porque, no final das contas, essa é a única forma de honrar verdadeiramente o sacrifício dele. Não adicionando a ele, mas recebendo-o com fé, gratidão e alegria. E quando você viver assim, você vai descobrir uma coisa. A liberdade que Cristo conquistou para você é mais doce, mais profunda e mais transformadora do que qualquer coisa que você poderia ter conquistado por si mesmo. Chegamos ao final dessa jornada pela carta aos Gálatas. E que jornada foi! Vamos recapitular rapidamente o que descobrimos. Vimos o conflito urgente que deu origem a essa carta. Um evangelho da graça sendo contaminado pelo legalismo dos judaizantes, que exigiam que os gentios se tornassem judeus antes de serem cristãos. Sentimos a paixão e indignação de Paulo ao defender o evangelho verdadeiro. Aquele que proclama que somos salvos unicamente pela fé em Cristo, sem adicionar obras da lei. Compreendemos que o mesmo perigo persiste hoje. Sempre que transformamos a fé numa lista de regras, sempre que tentamos merecer o amor de Deus, sempre que medimos nossa espiritualidade pelo desempenho, em vez de medi-la pela obra de Cristo. Mergulhamos no clímax teológico da carta, Cristo se tornando maldição por nós na cruz, para que fôssemos libertos da condenação da lei e recebêssemos a adoção de filhos. E traduzimos tudo isso em aplicações práticas: viver pela fé, produzir o fruto do Espírito, abandonar o legalismo disfarçado e carregar os fardos uns dos outros em amor. A carta aos Gálatas é, de fato, o manifesto da liberdade cristã. Ela é urgente, é confrontadora, é libertadora, ela não permite meio termo. Ou você está vivendo pela graça, ou está vivendo pela lei. Ou você é filho, ou é escravo, e a escolha é sua. Mas antes de eu me despedir, quero te dar a palavra secreta deste vídeo. Graça viva, graça viva. Não é uma graça teórica, acadêmica, distante. É uma graça que pulsa, que respira, que transforma. É a graça de Deus operando ativamente em você hoje, neste exato momento, tornando você filho, habitando em você através do Espírito e te capacitando a viver na liberdade que Cristo conquistou. Graça viva. Deixe essa expressão marcar seu coração. Agora eu quero ouvir de você. Desça até a seção de comentários e escreva:
O que mais te libertou nessa carta aos Gálatas foi entender que você não precisa merecer o amor de Deus. Foi descobrir que sua identidade é de filho, não de escravo. Foi perceber que Cristo já pagou tudo na cruz. Compartilhe comigo. Eu leio todos os comentários e vou responder o máximo que puder. E se esse vídeo te ajudou, se essa mensagem tocou seu coração, eu te peço 3 coisas. Primeira, deixe seu like. Isso ajuda o algoritmo a levar essa mensagem de liberdade para mais pessoas que precisam ouvi-la. Segunda, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Toda semana eu trago novos vídeos explorando a palavra de Deus de forma profunda e prática. Você não vai querer perder. Terceira, compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa liberdade. Talvez você conheça alguém que está vivendo sob culpa espiritual constante. Alguém que está cansado de tentar agradar a Deus e nunca sentir que é suficiente. Mande esse vídeo para essa pessoa. Pode ser o instrumento que Deus usa para libertá-la. E já que você chegou até aqui, deixa eu te dar um gostinho do que vem no próximo vídeo. Vamos explorar o conflito entre Paulo e Pedro. O confronto que está registrado em Gálatas 2, quando Paulo teve que repreender Pedro publicamente em Antioquia. Foi um momento explosivo, né? Um choque de gigantes da fé que definiu o futuro do cristianismo. O que aconteceu? Por que Paulo confrontou Pedro? E o que isso nos ensina sobre integridade e coragem na fé? Você não vai querer perder. Inscreva-se para ser notificado assim que esse vídeo for ao ar. Enquanto isso, viva na liberdade, viva como filho, viva na graça viva de Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele te dê paz e nunca esqueça, Cristo te libertou. E quem o Filho liberta verdadeiramente é livre. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.